Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Uma excelente tarde para vocês. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. E eu vou deixar com vocês um texto da Bíblia como base para essa mensagem. Lá em Naum, livro do profeta Naum, no capítulo 3, no versículo 14. Eu vou colocar esse texto como eu faço de uma maneira com frequência. Eu coloco sempre na descrição do vídeo. Diz assim a palavra: tira águas para o cerco e reforça as tuas fortalezas. Entra no lodo e pisa o barro. Pega a forma para os tijolos. Uma palavra do Senhor por intermédio de Naum e um ensinamento do Senhor para nós, né? Aqui tem um ensinamento. Esses profetas menores, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, eles profetizavam acerca dos acontecimentos dos últimos dias da humanidade. Era uma espécie de apocalipse, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, né? Então a profecia deles tem um valor muito grande para os dias de hoje, né? Aquele período ali que eles profetizavam era mais ou menos por volta de 600 anos antes de Jesus. E nessa época, uma tática de guerra muito usada pelos exércitos era o cerco, né? O objetivo do cerco era que as cidades muradas, né? Aquelas cidades muradas por uma medida de segurança, elas tinham um muro muito grande. Então o cerco era para impedir com que as pessoas daquelas cidades saíssem, né, para poder colher alimentos, apanhar água. Com isso eles enfraqueciam aquela cidade com o passar do tempo. A população que habitava ali dentro daquelas muralhas ficava desesperada, porque perdia, né, a possibilidade do alimento e da água. Naquela época, quando uma cidade estava para ser atacada por algum exército, a população que estava ali dentro, ela poderia tomar algumas atitudes para poder, vamos dizer assim, sobreviver a um cerco, né? Uma situação onde você se encontra cercado literalmente, né? Esse intuito de resistir o máximo possível, assim, o tempo de um cerco, aguardando o socorro e o livramento, né? Isso era feito. Vamos segurar as coisas aqui, vamos nos preparar, guardar o alimento, a água, racionar, né? Até que venha o socorro, até que venha o livramento. Isso eles faziam, né? Eles acumulavam alimentos, água, consertavam as brechas das muralhas e verificavam a disponibilidade das armas. Isso era uma forma, uma estratégia de poder resistir ao inimigo. Nesse texto aqui, pessoal, de Naum 3,14, vem algumas ordens. A primeira ordem é: tira a água para o cerco. O profeta Naum, ele viu, como eu falei, o que aconteceria nos últimos dias, que o mundo passaria. O cenário que nós vivemos hoje é um cenário de aperto. O mundo inteiro está passando por um cerco, né? E hoje há necessidade de que aqueles que conhecem o Senhor devem se preparar. Devem estar preparados para esses dias difíceis. E a gente sabe que esses dias já começaram a se cumprir, né? Eu, particularmente, nunca vi o que está acontecendo agora, na atualidade, acontecer antes. A gente olha na rua, as pessoas tudo de máscara, né? Um cenário de perplexidade, até porque é uma coisa que está assolando todo mundo, toda a humanidade. Então, tirar a água para o cerco, a água aqui falando da palavra, né? A palavra revelada. Ou seja, se alimentar da palavra de Deus, ter um alimento espiritual para que possamos continuar de pé na caminhada. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz assim: olha, quando vocês começarem a ouvir guerras, rumores de guerras, pestes, pragas sobre toda a humanidade, olhai para o alto, porque do alto virá a vossa redenção. E é isso, essa palavra, né, que o Senhor nos deixou, de a gente não olhar para as circunstâncias, para os problemas, para aquilo que está assolando o mundo, né? E isso, às vezes, quando olhamos, isso nos trava. Se a gente ficar olhando aí, que, meu Deus do céu, às vezes a gente liga a televisão, parece TV funeral, né? Só desgraça, só tragédia. E a pessoa, eu particularmente, tem pessoas da minha família que não querem sair de casa, que não conseguem, estão travadas, né, devido a tudo isso que está acontecendo. O texto segue dizendo: fortifica as tuas fortalezas. O que vem a ser as nossas fortalezas? São as armas que o Senhor tem colocado à nossa disposição. A gente pode dizer aqui, chamar até de recursos da graça de Deus, né? Ou os meios da graça de Deus. São formas de alcançarmos essa graça.
É o que a gente sempre comenta aqui no canal, né? Jejum, a oração, comunhão, a madrugada, tá na igreja ali recebendo uma bênção, cantando louvor, isso tudo são armas espirituais. Através disso nós fortificamos as nossas fortalezas, né? As nossas fortalezas espirituais contra essa situação toda que está acontecendo. Às vezes uma oração, um clamor, isso vai nos guardando. Esses dias não, ano retrasado não, foi em 2018, faz mais tempo. Eu fui 2018 ou 2017, eu fui assaltado, né? Fui roubado e eu lembro que pouco antes de eu ser roubado, o Senhor falou comigo assim, clama. E eu clamei no meu coração. Aquilo não me impediu de ver o roubo, né? Eu estava dentro de um Uber, mas assim, aquilo não me impediu de acontecer, não impediu o acontecimento daquele assalto. Mas o Senhor me livrou. O Uber foi parado por 3 motos, cada moto com o piloto e o garupa, tudo armado, e roubaram o rapaz, né? Levaram o carro dele embora, levaram o celular dele, levaram a carteira dele, e eu saí de dentro do carro, saí andando, e ninguém me chamou, ninguém falou nada. Parecia que eles não estavam me enxergando, eles não me viram. Uma coisa assim absurda mesmo, né? Um livramento tremendo de Deus. Então, esse texto diz, fortifica as tuas fortalezas. O Senhor mandou clamar, então houve um livramento por conta do clamor, né? O texto segue dizendo, entra no barro e pisa a massa. As tribulações, né, elas não podem nos impedir de entrar no barro e pisar a massa. Elas não podem nos impedir de trabalhar para o Senhor, de fazer as coisas de Deus. É uma coisa que acontece demais, nós queremos ficar reclusos, né, ali na nossa, não querer mais, né, falar da palavra de Deus, cantar louvores, ir para o culto, quando a gente está passando por tribulação. Não pode ser assim. Devemos continuar entrando no barro e pisando a massa, sabe, trabalhando para o Senhor. E o texto finaliza dizendo, toma a forma para os ladrilhos. Depois que o barro é amolecido e pisado, ele precisa ser moldado. Ele precisa tomar uma forma para adquirir a dimensão, ou seja, o padrão correto. E esse padrão não é nosso, é o padrão de Deus. Foi o que eu falei na mensagem sobre Daniel ontem. Não é o formato da religião, não é o formato do religioso, não é o formato do Espírito Santo. É o padrão dele. É a estatura de varão perfeito, né? Podemos dizer assim. Nós somos os ladrilhos, né? E nós somos os tijolos, né? Os tijolos que serão usados na construção de uma obra que Deus tem realizado nesse momento. Então, essas instruções, elas foram dadas para que o povo pudesse suportar um cerco, né? Suportar o inimigo até que viesse o socorro. Então, para que nós possamos resistir o cerco que o mundo passa, nós precisamos estar vivendo esse processo, cada uma dessas etapas, até que também venha o nosso socorro, a nossa redenção eterna, com a vinda do Senhor, né? O arrebatamento da igreja, quando virá o nosso socorro, e nós seremos de fato, o agir de Deus virá sobre a nossa vida, o seu Filho virá sobre as nuvens e retirará uma igreja, um povo fiel da face dessa terra, desse cerco espiritual que o inimigo criou, né, nesse mundo. Então suporta a tribulação, meu irmão, suporta a tribulação, minha irmã. É momentânea, é passageira, e Deus nos dá instruções para que possamos suportar o ataque do inimigo. Existem algumas situações que acontecem na nossa vida que ela não precisa se concretizar. Nós conseguimos olhar, examinar, ver a situação, conseguimos ver, o Senhor vai nos mostrando, olha, isso é reversível, ainda dá tempo, né? Um filho que começa a andar com amigos que a gente sabe que tem uma procedência complicada, que às vezes estão envolvidos com algumas coisas que a gente não quer para os nossos filhos. Então, não precisa ele chegar ao ponto de se tornar um deles. Se nós conseguimos olhar, ver a situação, nós conseguimos nos antecipar à situação, em oração, em jejum e tudo mais, até mesmo num conselho, numa palavra, né? Um marido que está quase querendo sair de casa, mas ainda não foi embora, ainda está dentro de casa. Tem coisas que são reversíveis. O inimigo só está cercando, ele ainda não invadiu, ele ainda não tomou, ele ainda não conquistou.
Ele está cercando. Então é a hora de a gente arregaçar as mangas e buscar o Senhor e trabalhar para que o Senhor possa fazer um milagre e para que o Senhor possa operar o livramento. Eu creio. Que Deus abençoe vocês nessa tarde. Antes de encerrar, eu peço que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal também. Tá bom? A paz do Senhor Jesus.